E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente poder bater um papo sobre as leituras do mês de setembro. Eu quero trocar umas ideias com vocês a respeito das leituras que eu fiz no mês de setembro, poder dar um feedback pra vocês daquilo que eu li e dizer, né, se gostei, não gostei, enfim, aquele bate-papo de sempre que a gente tem a respeito da leitura do mês. E antes de começar a falar desses gibis especificamente, quero fazer um pedido a você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e dê uma força aí pra gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Também quero agradecer a galera que apoia o canal, o nome da galera aí na tela. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. O apoio de vocês tem sido de fundamental importância para a manutenção aqui do Eu Leio Gibi. E também quero dizer a você, caso você queira se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter para um vídeo específico em como você pode se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi. E também quero agradecer a todos aqueles que compram pelos links do canal. Muito obrigado pela força, pelo apoio de vocês. E vamos seguir aqui na nossa conversa a respeito das leituras do mês de setembro. E quero começar falando da 14ª edição de Golden Kamuy, do Satoru Noda. Temos aqui uma edição bastante dinâmica, eu diria. Talvez a melhor edição até o momento que eu li até o momento de Golden Kamuy. Muita ação, mas muita ação mesmo, uma vez que o Sugimoto e todos aqueles que estão interessados no ouro Ainu acabam adentrando, né, no presídio onde o Noperabu está preso. E o Noperabu é um personagem de fundamental importância para se descobrir onde está esse ouro. Além disso, há aquela grande questão: ele é ou não é o pai da Ashirpa? E diante disso, essas respostas começarão a ser entregues. A gente vai saber se ele realmente é ou não é o pai da Ashirpa. E não só isso, a história vai trazer alguns plot twists que são bem bacanas. E eu diria que começa a entrar também numa nova fase o mangá, justamente por conta dos desdobramentos que ocorrem nessa edição. Enfim, é uma edição que eu fiquei bem empolgado lendo, fiquei bem animado. E não só isso, assim, todas as reviravoltas, as situações que eram criadas, deixava assim, falava, rapaz, eu preciso ver o que vai acontecer na outra página. O Satoru Noda, enfim, se superou, digamos assim, nessa edição, que, como eu disse, achei até o momento a melhor edição disparada desse mangá, que eu curto bastante, diga-se de passagem. Também li a edição de número 2 de Julia, especial, Aventuras de uma Criminóloga. E essa edição, ela conta com o argumento do Giancarlo Berardi, roteiro do Berardi e do Lourenço Causa, e desenhos de Cláudia Piccoli. E aqui nós temos uma circunstância onde um jovem acabou se enforcando. E diante dessa situação, a história se passa ali, inclusive, né, no mesmo momento cronológico onde o Kurt Cobain acabou também tirando sua própria vida, e a Júlia, que está na faculdade nesse período, vai, junto com seu professor, buscar ali solucionar essa situação, uma vez que parece tudo muito estranho as questões que envolvem o fato desse rapaz ter se enforcado. E diante dessas coisas todas, a história tem um desenvolvimento bem bacana, onde a Júlia ora acerta, ora ela erra, e inclusive ela precisa aprender algumas lições, né, de humildade, por quanto da forma com que às vezes ela age, e também ser um pouco mais precavida, porque tem alguns momentos também que ela acaba agindo de forma precipitada. E não só isso, trabalha-se também bem a relação dela com a irmã dela, por conta de algumas dificuldades que a irmã dela também tem enfrentado, e essa irmã também será de importância vital para que a Júlia tenha acesso a pessoas que conheciam o jovem. E diante disso, há uma coisa na edição que meio que já de começo você fica achando que o rapaz talvez não tenha se matado e que uma figura dentro da história seja o real causador dessa situação. E que acaba, de certa forma, ficando assim meio no ar, ou ainda meio evidente que de repente isso realmente pode ter acontecido. Então, de certa maneira, o final ele acaba sendo meio
óbvio por causa disso, sabe? Não é um final assim desafiador, que, nossa, quem é o sujeito, o que aconteceu, o que realmente rolou ali. Acaba rolando alguma coisa que, de certa forma, você vê que acaba sendo meio evidente, e diante disso fica meio... Eu fiquei meio frustrado com o decorrer da história. Não que ela seja ruim, mas é que ficou meio óbvio alguns desfechos da história, sabe? Mas, enfim, é uma série bacana, e Júlia é uma personagem que eu gosto muito e que eu recomendo sempre a leitura para vocês. Também li Postmortem, volume 3. Aqui conclui, né, a trilogia escrita e desenhada pelo Pedro Ferreira, que é um quadrinho nacional, onde a gente tem o Aram, que tinha o objetivo, né, de ressuscitar a sua família, mas diante das circunstâncias e daquilo que ele descobre, ele vai ver que essa ressurreição necessariamente não é uma boa ideia, ou talvez não possa ser realmente feita, e ele precisará ajudar um determinado povo, justamente por quanto das circunstâncias que aquele povo está vivendo, e ele vai precisar fazer ali escolhas bem difíceis, diga-se de passagem, e a história ela acaba tendo um ritmo assim bem acelerado, inclusive, e as coisas vão acontecendo bem depressa nessa edição, uma leitura rápida, inclusive, mas que as coisas vão acontecendo de uma forma assim é tudo muito rápido, é tudo muito corrido. Não porque o Pedro teve que correr com a história por isso ou por aquilo. Talvez justamente por ser uma trilogia e todas as questões que ele precisava abordar, ele tinha que abordar, fechar as pontas soltas e tudo mais. E acabou que é um final satisfatório. É um quadrinho que fala de sacrifício, é um quadrinho que fala de entrega, é um quadrinho que fala do seu papel e como você pode ser relevante, inclusive para os outros e por aí adiante, mas em alguns momentos eu achei que a história acabou ficando corrida demais. Enfim, a junção, né, da trilogia ficou bacana, e é um quadrinho nacional que eu recomendo para vocês, a trilogia Postmortem, do Pedro Ferreira. Li também Dias de Areia, esse tem resenha no canal, e é para mim a melhor leitura do ano de 2022 até o momento, e recomendo com força a leitura disso daqui, gente. É um quadrinho extraordinário, tá? Dá uma conferida na resenha, dá uma olhada no vídeo, porque é um gibi muito bom e que vale demais a pena a leitura. A publicação da editora Nemo, que é escrita e desenhada pela Ahmed Jong. Li também a primeira edição de Sauê, outro quadrinho nacional, né? Esse que é escrito, no caso, pelo Tom Gomes, e a arte fica por conta do Ronilson Freire e do Fabrício Guerra. E temos aqui um quadrinho onde a gente vai ser imerso na cultura indígena e numa aventura específica de duas tribos, tá? Tem uma tribo específica que vai no auxílio de outra diante de uma circunstância bastante complicada que essa outra tribo está vivendo e que precisará da ajuda dessa tribo. E diante disso há toda uma questão que envolve um personagem que foi amaldiçoado, e ali também algumas questões escondidas na floresta, alguns perigos escondidos na floresta que vão chamando a atenção da publicação. O que me causa pesar é justamente o fato de ser uma história que tem continuidade. Então ela tem 20 e poucas páginas, e na hora que termina, ela termina num momento assim bem tenso e intenso da história, e ainda eu não tenho informações de quando vai ter a continuidade, né? Então você fica meio empolgado e frustrado ao mesmo tempo por não saber exatamente quando que vai rolar a sequência da história. Mas enfim, tem um roteiro muito bem escrito, uma história muito coesa, que chama bastante atenção em vários aspectos. Tem uma pesquisa dentre os povos indígenas que é muito bem feita, e a arte também ficou muito bacana. Mas é aquela coisa, né? Eu gostaria que de repente tivesse mais páginas, ou de repente fechasse o arco num único volume e depois fosse feito outros, mas vamos ver aí quando o Tom Gomes vai poder lançar o segundo volume de Sauê. Deus ama, o homem mata. Desculpa, Deus ama, o homem mata. Também teve resenha aqui no canal desse quadrinho, onde eu
a gente bater um papo, né, a respeito do conteúdo desse quadrinho, das camadas de leitura desse quadrinho. Então fica a dica para vocês também de darem uma conferida nesse clássico dos X-Men escrito pelo Chris Claremont, uma história sensacional e que vale muito a atenção e que de repente a Panini podia republicar, né? Já tem um tempinho que eles publicaram em capa dura e desde então está esgotado e é uma edição que não é tão fácil assim de achar, então de repente mereceria aí uma nova edição ou uma reimpressão da versão em capa dura. Li também John Constantine Hellblazer Amarrado, do Peter Milligan. Esse é o segundo encadernado, né, da fase do Peter Milligan. E aqui nós temos o John Constantine querendo reconquistar a Phoebe, mas ao mesmo tempo fazendo bobagens por conta disso. E ela, que é muito esperta, acaba notando um pouco dessas bobagens que ele está tentando fazer. Ele também precisa se livrar de um vício que ele acabou tendo por conta daquele problema na pele dele. Ele precisou começar a usar um determinado produto, vamos dizer assim, que atenuava o problema, mas que também estava deixando ele viciado. E diante dessa coisa toda, algumas coisas ruins começaram a acontecer, justamente porque ele precisou buscar ajuda, e dentro dessa ajuda ele acabou também fazendo um pacto com alguém que não foi uma boa ideia ele ter feito isso, porque teve consequências muito, mas muito detestáveis, e ainda ele precisou correr atrás de tentar consertar uma situação ou outra, até porque a cabeça dele também ficou a prêmio por conta de consequências de suas ações. O Peter Milligan desenvolve bem aqui o roteiro, trabalha bem as histórias, e a gente tem digamos assim, um nível bacana, sabe? Tipo assim, eu daria uma nota 8, por exemplo, para esse encadernado, né? Restaria por parte da Panini, de repente, reimprimir, né? Republicar os demais encadernados para quem não tem poder ter a fase do Peter Milligan toda. E até o momento, pelo que tudo indica, a Panini não tem lá muito interesse de fazer isso, então tem que ir em sebo procurar esses quadrinhos. Li também Lanterna Verde, né, Dimensão de Si, número 17. E temos aqui algumas situações interessantes no Lanterna Verde, Tropa do Lanterna Verde, Gladiador Dourado e Homem Animal nessa edição especificamente, uma vez que o Sinestro está nas mãos do Atrocitus, que é o líder da Tropa de Lanternas Vermelhos, e eles têm ali uma conversa, né, a respeito do que vem a ser o que seria mais poderoso, né, a ira ou o medo, e como que isso tudo pode ser trabalhado, até porque o Sinestro chega a falar para ele, o medo é uma coisa, a ira é uma coisa completamente incontrolável, né? Então você tem que tomar cuidado com esse negócio aí da ira. E nessa coisa toda o Santo Andarilho vai acabar levando o Hal Jordan até os ex-guardiões, né, de Oa, que são os responsáveis pela criação aí das Lanternas Azuis, e diante dessa coisa toda ele vai vai perceber a importância, ou melhor dizendo, a influência, né, que os Lanternas Azuis acabam tendo sobre ele. E não só isso, a grande questão que envolve dos Lanternas Azuis querer que o Hal Jordan se torne, né, um Lanterna Azul, deixe a Tropa de Lanternas Verdes para se unir a eles. E é uma fase muito boa, né, do Lanterna Verde, não só do Lanterna Verde, como também da Tropa dos Lanternas Verdes, que é escrito pelo Peter Tomasi. E na Tropa dos Lanternas Verdes, os Guardiões de Oa continuam colocando as novas leis, né, no livro de Oa, diante das questões que envolvem ali a Tropa de Lanternas, e uma delas é justamente a proibição do relacionamento entre membros da tropa. E diante disso tudo, algumas outras coisas vão acontecendo em relação a Safira Estrela, e também diante de uma lanterna verde que está para dar à luz, e como que aquilo ali pode ser um tanto que desastroso ou perigoso para o feto, para a mãe e para todo mundo que está ali em volta. Enfim, uma história bem empolgante, diga-se de passagem. Aí a gente também tem o Homem Animal, onde a gente
vai colocando ali os últimos dias, né, do Homem-Animal, uma vez que os poderes do Bud Baker começam a ficar a falhar, e diante disso algumas inseguranças vão surgindo. A história tem roteiro do Gary Conway e a arte do Chris Batista, e é um começo de minissérie, né, que foi bem bacana, e vai fechar a edição o Gladiador Dourado, onde ele está enfrentando, ou ele está pulando de um lugar para o outro para salvar uma determinada pessoa, para ele poder evitar catástrofes maiores. Enfim, era uma mensal, né, muito bacana, a dimensão de si, e que de repente você estiver aí passando por um sebo, pega uma edição para tu ler, os encadernados, né, da fase do Jeff Jones. Eu não sei quantos deles ainda estão disponíveis à venda, mas é uma fase bem bacana para poder apreciar uma boa fase do Lanterna Verde. Li também Lendas do Universo de Si, a Liga da Justiça. Esse é o volume 8. E nós temos aqui um empreendimento por parte do Besouro Azul e também do Gladiador Dourado, uma vez que eles abrem um cassino numa determinada ilha que é uma das sedes, né, da Liga da Justiça, e esse negócio não dá exatamente certo, e enquanto isso a Liga da Justiça Europa tem que cuidar da Poderosa, que está com numa situação crítica correndo risco de perder a vida, e o Superman será de fundamental importância para poder salvar a vida dela. E o Aquaman também acaba fazendo uma participação especial nessa história, e no final a última vai fechar a edição com uma história onde o Metamorfo vai atrás do filho dele, e ali vai ter uma série de situações que ele vai precisar enfrentar. Dentre eles, acaba surgindo no caminho dele os Homens Metálicos. É uma edição legal, é uma edição ok, mas não é uma edição de grandes aventuras da Liga da Justiça. Ela está mais para situações em que os membros da Liga da Justiça se metem, tá? Então é uma coisa importante entender. Uma coisa é a gente ter uma aventura da Liga da Justiça, outra coisa é a gente ver essas circunstâncias que estão em torno de membros da Liga da Justiça. Li a saga do Batman, volume 3, e também a saga do Batman, volume 4. E aqui no volume 3, o que chama mais a atenção é a questão que envolve o Jason Todd e o Duas Caras, justamente por quanto da importância que o Duas Caras vai ter aí dentro disso tudo, como causador ou pessoa que influenciou muito a morte do pai do Jason Todd. E diante disso tudo, o Batman vai ter que trabalhar com o menino para que ele tenha autocontrole, para que ele entenda a diferença de justiça e de vingança, e por aí adiante. E chamar a atenção também a arte da publicação. Por quê? Porque a gente também vai ver um nível de roteiro também que muda de assim, diferenciado. Quando o Jim Starlin está escrevendo, você tem um roteiro bem bacana. Quando não é ele, é um roteiro ok. E a arte, quando é o Jim Aparo, é um negócio sensacional. E quando não é, necessariamente não é uma arte tão boa assim. E no volume 4, a gente vai ter essa mesma questão que eu disse, né, a respeito da arte. Isso não vai mudar muito. E é uma edição que também vai estar envolto aí com a saga do Milênio. E e aí vai ter algumas explicações, né, como em outras edições de sagas também, ou de momentos cronológicos que falam da saga do Milênio, mas eu ainda acho que, mesmo que tenha uma explicação ou outra dentro da própria história, seria bom ter um texto por parte dos editores explicando o que é a saga do Milênio. Isso ajudaria muito, e nessa edição também nós temos o arco As 10 Noites da Besta, onde o KG Besta vai procurar matar uma série de pessoas influentes, importantes, para que um determinado projeto não aconteça. E diante disso, o Batman vai enfrentar aí um grande desafio para poder deter o KGBista. É um arco bem bacana, é um arco muito bem desenhado, uma vez que é desenhado pelo Jim Aparo e é escrito pelo Jim Starlin, e que compensa bastante a leitura. Eu li também
O Pequeno Astronauta, que é uma história muito bonita, uma história muito comovente, que por parte do Jean Paul Age, que pode-se dizer que é uma ode, é uma celebração à vida, sabe? Compensa dar uma chance para essa graphic novel, e também tem resenha desse material aqui no canal. E para terminar, 1903, Orwell, que é uma publicação que também é um quadrinho biográfico, né? Onde os autores vão estar mostrando para a gente como foi a vida de George Orwell, como que ele, suas experiências, seus posicionamentos políticos, sua visão de mundo, e também como que ele acabou se tornando um escritor renomado. Se tu gosta de biografia, temos aqui uma boa pedida, e também tem resenha desse quadrinho aqui no canal. Bom, galera, é isso daí. Essas foram minhas leituras do mês de setembro, e espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E me diz aí o que você andou lendo, o que você gostou, o que você não gostou, qual foi a sua melhor leitura aí dos últimos dias. Vamos bater um papo, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.